Glória a Deus. Pode sentar. Eu vou fazer a oração do milagre no final. Você que está assistindo ao vivo aí pela Web TV, o pastor Donizete está lá agora online. Faça o seu pedido de oração, que ele vai estar trazendo aqui à frente, no momento que estaremos orando por libertação e por milagres. E a última oração vai ser batismo com o Espírito Santo. Amém? Aonde se estiver demônio, vai sair o demônio e o Espírito Santo vai encher essa pessoa da presença dele, não é? E lembrando que hoje nós estamos aí no segundo dia da campanha A Unção que Despedaça o Jugo. No último dia nós vamos estar distribuindo para a igreja um vidro contendo o azeite. Vamos ensinar vocês a ungir a casa de vocês. E também o que for jugo espiritual, você vai trazer no último dia. Nós vamos dar o fim, vamos queimar tudo e mandar embora. Sabe, existem pessoas que têm tanto jugo ali dentro da sua casa e às vezes não prestam atenção. Uma das coisas que é uma porta para Satanás entrar na casa do crente, um jugo que às vezes está lá, ele continua adquirindo, é pirataria. CD pirata, DVD pirata, tudo aquilo que é réplica, é falso, é pirata, não é de Deus. Isso é jugo. Você está lá com uma coleção de CD pirata, não, mas é evangélico, apóstolo. Então, irmão, dá o fim que é pirata, não é de Deus. Isso é jugo espiritual. De repente você tem lá uma caveirinha, você tem lá um cristalzinho, né? Você tem alguma coisa que você ganhou lá, mas não tem nada a ver. É jugo. Existem muitas coisas que podem estar dentro do seu lar, que você possa estar ali, até roupa que você possa estar usando, que tem algum símbolo maligno, que vamos estar tratando durante esses dias, sobre alguns símbolos, que possa ter em roupas, que são diabólicos, e às vezes as pessoas estão usando, entendeu? Pessoas possam estar usando sem perceber, ou sem saber. E o que nós precisamos é ter discernimento de espíritos, saber que aquilo que eu posso e o que eu não posso. Amém? Tem pessoa que tem anjinho dentro de casa, estatuazinha de um anjinho, está lá dentro lá. Não, mas é um anjinho, não tem nada a ver. Você vai ver que nós vamos falar aqui nessa noite disso, se der tempo. Isso é um jugo. Você está no culto de libertação. Então o culto de segunda-feira são coisas que nós falamos, que são coisas fortes e pesadas, para que muitos entendam que Deus, Ele quer que o povo dele seja livre. Posso ouvir amém? Existe um quadro de um palhaço chorando, e eu vejo isso dentro de uma casa. Está lá dentro da sua casa lá. Traz aquilo lá, irmão, isso é jugo. Existe um demônio atrás daquilo lá. Um mal que está ali, que está se apossando dentro da sua casa lá. Ok? Eu quero que você abra com a Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes capítulo 9. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos estar tratando algumas coisas da Bíblia que fala sobre espiritismo. E também sobre algumas imagens, o que isso significa. Eclesiastes capítulo 4. Perdão, capítulo 9. Capítulo 9. Aí nós vamos ler o versículo 3, 4, 5 e 6. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Então olha, eu peço agora, você desliga o seu celular, não perca nada desse culto, não levante para nada, porque vai ser muito importante. Quem puder anotar, tudo que vai ser falado aqui é importante para a tua vida, tá? Porque você pode estar visitando alguém um dia da sua família, ele possa te questionar e você já tem tudo anotado para você poder falar o que a Bíblia diz de tal assunto. Eclesiastes capítulo 9,
versículo 3 diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele é desvarios enquanto vive, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Versículo 5 eu estou lendo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu, do sol. Ok? Irmãos, eu quero que você saia daqui nessa noite amando mais Jesus, entendendo que somente Jesus é o Senhor na tua vida. E aqui você veja que o autor de Eclesiastes, ele fala que este é o mal, versículo 3, que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Interessante que aqui mostra como se torna o coração do homem a cada dia que passa, como que ele vai se tornando. Mas ele pode, não adianta ficar os seus dias cheio de ódio no coração, porque a tua vida é uma linha de tempo. Chega uma hora, ela acaba. E o que valeu tudo isso? E enquanto eu estou vivo, eu tenho esperança. Fala assim comigo: enquanto eu estou vivo, há esperança para a minha vida. Fala assim: enquanto eu estou vivo, tem milagre para acontecer. Enquanto você está vivo, é para você continuar tendo esperança. E aqui ele fala: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eu já disse uma vez, isso aqui o que significa. Irmão, tem muita gente que ele quer aquilo que não é para ele, que ele não pode. Ele quer obter alguma coisa que não é do alcance dele. Então, chega uma hora, isso se torna na vida dele um leão morto. Não serve para nada. Então, mais vale você ter um cão vivo, algo mais simples, do que ter algo que não é para você. E você acaba perdendo e se torna um leão morto. E muitas pessoas que estão em vida, aqui está dizendo pessoas que estão em vida, tomem cuidado com as suas decisões. Tomem cuidado com o que você quer. Inclusive as moças solteiras e os homens solteiros. Existem moças que ela vê um rapaz lindo, alto, moreno, olhos azuis, é esse. Só porque o rapaz disse: a paz do Senhor em voz mais grossa, e fala: esse está cheio do Espírito. De repente esse aí é um leão morto. Não é o que você espera. Aí parece lá um mais bonito, mais simplesinho, né? Mais franzino, tal. Ela fala: nossa, esse não. Olha lá, ele fica pulando dentro da igreja. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Tem gente que quer coisas que não é para ele. Tem gente que sonha em algo que não é o que Deus preparou. Então, enquanto você está em vida, o que você decidir para você, o que você decidir, é o que você vai ter. Então, procura decidir aquilo que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Depois o autor fala assim: olha, e também os vivos sabem que um dia ele vai morrer. Um dia nós vamos deixar de existir. Um dia nós vamos partir. Amém? Ninguém gosta de falar isso. Uma vez uma pessoa veio vender para mim, para a bispa, plano, como que é o nome do negócio lá? Plano funerária. Falei: não precisa disso não.
Eu falo assim, mas para quê? Você tem que preparar seu caixão. Eu falei, está queimado no nome de Jesus, irmão. Quem preparar nada? Eu falei assim, eu quero ter em mente que eu vou ser arrebatado. Se Jesus me levar antes, então amém. Mas eu vou me preparar para a saúde, enquanto estão vivos. Vou preparar para a morte, não. Morreu, acabou. Tem gente que só pensa o quê? Morrer. E aqui está dizendo que aquele que está vivo sabe que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Quem morreu, acabou. Você pode gritar no túmulo dele, não vai acontecer nada. Tem gente que vai, quando alguém morre da família, ele vai lá e faz um túmulo de mármore, faz algo bonito, mas quando a pessoa estava em vida, em vez de ter transformado aquele mármore em ajudar a pessoa em outro, o pai ou a mãe, não ajudou. Acha que isso vai trazer galardão para ele. Quantas pessoas são assim? Acha que flores só se leva quando a pessoa morre. Não, flores você tem que dar para alguém que você ama em vida. Posso ouvir um amém da igreja? Então veja que aqui está dizendo, a pessoa morre, ela não lembra de mais nada. Alguém disse um dia para você, falou assim, olha, o dia que eu morrer, se você fizer alguma coisa, eu vou voltar para pegar no teu pé. Tem gente que fala isso quando está vivo. Fala assim, ó, se você casar com outro, quando eu voltar, eu pego você na cama lá, puxa o teu pé. Mas quem morreu, meu querido? Morreu, acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais como, eu vou te mostrar na Bíblia aqui. Aqui está dizendo, ó, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Ei, irmão, enquanto a pessoa está vivo, ele pode ter dado isso para alguém, dado cesta básica, dia de Natal, mandar presente para um monte de gente. Acabou, a recompensa ele não leva com ele. Isso não vai junto. Ele está morto, ele não vai ter mais nada. Ou ele vai para o Senhor, ou ele vai para o inferno. Não existe meio termo, purgatório algum. Os espíritas falam que existe um processo de que chama-se purificação do espírito, da alma. A pessoa, ela nasce e morre e vai reencarnando, para que se torne o seu espírito purificado totalmente e se torne um anjo. Então o que está acontecendo com a terra? Essa reencarnação não está dando certo, porque quanto mais passa, mais piora. Quanto mais nasce gente, as coisas continuam piorando. As drogas aumentam, homossexualismo aumenta, brigas aumenta, morte por besteira aumenta, casais se separando aumenta. Então o que está acontecendo? Não está purificando nada. Está a mesma coisa. Então quando a pessoa morre, ela não tem como aparecer para você. Ai, hoje eu tive um sonho. Fulano apareceu para mim à noite e disse, eu vou te buscar. Manda fogo nesse capeta, irmão. Isso aí é o demônio, ele toma forma de uma pessoa. Os mortos, morreu, acabou. Vamos continuar aqui? Ó, não sabe coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Acabou. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu, do sol. Ó, pessoa que tinha ódio, paixão por alguém, seja o que for, ele morreu, acabou. Isso não vai existir mais, porque ele morreu. Então não tem como que aquela pessoa ela vir ou chegar até você, o espírito dela ir até a tua casa, o espírito dela aparecer para alguém.
O espírito daquela pessoa que morreu avisar você de alguma coisa. O único que fala com você é o Senhor. Fala assim: o único que fala com você é o Senhor. Amém? Então veja que tudo que a pessoa tem, ela está levando embora, e isso está ficando. Morreu. Então aqui nós começamos esta mensagem, porque eu sei que hoje o inimigo está rangendo os dentes, mas esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. Eu lembro que quando meu pai me levava junto com ele ao espiritismo, eu via meu pai recebendo ali os espíritos, e alguns espíritos que ele recebia eram espíritos de parente dele, dizia ali, né? E eram espíritos bons. Aí aparecia outros espíritos que tinham morrido há 40 anos, espíritos que morriam, já estavam mortos há 30 anos. Isso é uma mentira. Satanás, apóstolo Paulo fala que ele se torna um anjo de luz. Ele se transforma, ele é capaz de se transformar, tomar a imagem de algo bom, como é no espiritismo. Para o espiritismo, os anjos são pessoas que morreram e atingiram o grau máximo no espiritual. Os demônios, os espíritos ruins, para eles são aquelas pessoas que morreram, que continuam vagueando pela terra. Mentira. Os espíritos maus é a terça parte dos anjos que foram precipitados do céu à terra. Todos aqueles que morrem, ele tem uma direção. Aquilo que ele decide em vida é o que vai ser pós-morte. Ele vai para o céu, para a eternidade, ou vai para o inferno. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 10. Primeira Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Versículo 9. Quem cantou, diga amém. Quando entrares na terra do Senhor teu Deus que te der, não aprenderás a fazer conforme as suas abominações daqueles povos. Não se achará entre ti em quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus o lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores,
porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Veja, se existe o espiritismo, não foi por ordem de Deus, e surgiu de alguma coisa. O espiritismo moderno, depois nós vamos falar sobre isso, como que ele surgiu. Mas aqui você veja que Deus fala: olha, lá naquela terra tem feiticeiro, tem pessoas que fazem oferendas, lá tem pessoas que consultam mortos, tem pessoas que recebem espíritos. Você, quando chegar lá, é para lançar tudo fora, é para acabar com isso, porque eu não quero que vocês se misturem com essas pessoas, porque senão eles vão ensinar vocês a fazer o mesmo, não é? Não tem pessoas que às vezes ainda consultam horóscopo, pessoas que ainda procuram um cartomante, existem pessoas que ainda pessoas que lançam búzios. Mas todos esses que praticam tal coisa é abominável ao Senhor, é algo que para Deus é nojento, fede, cheira mal. E quando o rei Saul assumiu o trono de Israel, foi o primeiro rei de Israel, ele aplicou essa lei de Moisés que nós acabamos de ler, aonde ele exterminou todas as mulheres necromantes, espíritas, feiticeiros, tirou tudo da terra. Saul entrou arrebentando, tirou todos os espíritas do caminho. Falou assim: a partir de agora, só o Senhor será Deus desse povo. Quando ele tomou essa postura, ele aplicou esta lei, Deus começou a honrar ele. Só que depois, o rei Saul, ele começou a sair da vontade de Deus. O perigo é quando um servo de Deus, ele começa a sair da vontade do Senhor, ele começa a ter atitudes que não provêm de Deus. E quando o Saul, ele estava perturbado, diz a Bíblia que Deus mandava o espírito mal para perturbá-lo, e Davi vinha com a harpa e tocava, e o espírito saía de Saul. Você veja que havia uma permissão de Deus, aquele demônio entrar em Saul. E quando Davi tocava a harpa, o louvor, o demônio saía. O louvor verdadeiro, perfeito, não é essas coisas que a gente vê às vezes por aí, esses cantores evangélicos se vendendo para a Globo e tudo mais, pensando que isso é Deus. Irmão, Deus, quando Ele quer usar alguém, a pessoa pode estar só ela e o violão, a glória desce. Mas tem muita gente que hoje está se tornando Saul, está perdendo a visão. Tem coisas que era para lançar fora e permite entrar. Então o Saul, no começo, ele ia bem: eu vou acabar com o espiritismo na terra, não vai ter mais aonde eu vou estar. Se muitos servos de Deus, com discernimento de espírito, entrasse na tua casa e dissesse: a partir de hoje a minha casa, só o Senhor é Deus, não desse mais abertura para coisas diabólicas entrar, não desse mais abertura para coisas malignas. Sabe, eu que sou homem, me entristeço quando fico sabendo um obreiro, ou um servo de Deus, que dá ibope, dinheiro para a Globo, assiste uma novela. Imagina Deus como fica com você. Se eu que sou homem, fico triste em saber que dá uma sensação que parece que aquilo que a gente está ensinando e pregando, está entrando aqui e saindo aqui. Você está deixando que essas coisas que ali se praticam, cada novela que tem, existe um despacho feito. Há uma prática de espiritismo por cada novela. Então toda aquela macumba oferecida na novela entra dentro da tua casa, meu queridão.
Tudo isso que você assiste lá dentro, as oferendas que eles fazem antes de ir ao ar, é para entrar na tua casa, abençoado. Então aqui você veja, Deus fala assim: não deixa isso na minha terra, não é para permitir. E Saul foi e arrebentou com tudo, porque estava na presença de Deus. Só que quando ele começou, Deus ali viu que Saul não tinha mais temor, não se preocupava mais com as coisas de Deus como antes, obedecer. Porque a Bíblia diz, Deus ele fala que rebelião é pecado de feitiçaria. Aquele que é rebelde, aquele que responde, aquele que é insubmisso, Deus vê isso como feitiçaria. E quando Samuel falou isso para Saul, olha, você está sendo rebelde, rapaz. E isso para Deus, essa rebelião que você está tendo, é feitiçaria para Deus. Quando Saul começou a perceber que ele começou a perder campo, ele foi uma mulher, que a Bíblia fala de pitonisa de Endor. Era uma espírita que sobrou da época. Vamos dizer, irmão, uma benzedeira. Tem muito, assim, tem algumas crentes benzedeiras por aí. Não vai para a igreja, mas quer profetizar nos outros. Vai na minha, fui numa casa de uma pessoa que ora bastante, revela, vai na igreja. Então para mim é benzedeira. Porque quem está com um compromisso com Deus, vem para a casa do Senhor. Posso ouvir um amém na igreja? Então veja assim, por que muitos vão atrás de profeta? Porque o espiritismo, ele ensina essas coisas. Não que profeta não seja bíblico, só que tem muita gente que quer saber de qualquer jeito o seu amanhã. E Saul estava desesperado, Deus não falava mais com ele. Então o que ele fez? Ele fez um disfarce e foi até a pitonisa de Endor, que era uma macumbeira, uma espírita, seja o que for, foi lá para poder consultar com ela. Falou assim: olha, meu senhor, Saul não pode nem imaginar que você está aqui, porque ele mandou acabar com a gente. Só que Saul estava disfarçado. Tem muita gente disfarçada dentro da igreja. Tem muita gente disfarçado por aí. Mas em nome de Jesus, Deus hoje vai tratar com cada um nesse lugar em nome de Jesus. Irmão, eu não vim aqui falar abobrinha não. Eu vim aqui hoje para falar o que tem que falar. Amém, queridos? E eu vou falar o que a Bíblia nos ensina. Eu quero que você abra comigo agora em 1 Samuel. Capítulo 28. Quem contou, diga amém. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Quem contou, diga amém. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que encontre com ela e a consulte. Disseram os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou, vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens de noite. Chegaram a mulher e lhe disse: peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu a mulher: olha, bem sabes o que fez Saul. Eliminou da terra os médios adivinhos, porque pôs-me armas assassinadas da minha vida para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo. Então olha só, irmão, meu Jesus, olha como que é alguém que usando o nome do Senhor, tomando o nome do Senhor em vão. Eu prometo que em nome de Jesus, irmão, vigia, crente,
Não prometa as coisas em nome do Senhor, que você está tomando o nome do Senhor em vão. Posso ouvir amém? Está difícil passar um glória hoje, mas até o final sai, em nome de Jesus, viu, irmão? Vamos lá. Então lhe disse a mulher, versículo 11: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Por tu mesmo é Saul? Respondeu o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, letra minúscula, que sobe da terra. Escute aqui. Saul, ele foi até Pitonisa de Endor e disse: eu sei que você consulta as pessoas que morreram, então faz-me subir Samuel, que eu preciso que ele fale algo, porque eu não quero perder o que eu tenho. Só que esse grito dela que ela deu foi porque ela viu Saul. Depois ela fala: Saul, eis que estou vendo um homem subindo da terra. Irmão, como que aquilo que é de Deus sobe da terra? Só podia ser demônio, irmão. E Saul perdeu a visão. Ele foi consultar uma mulher que era espírita. Lembra que eu li no final nisso? Aqueles que morreram, ele não volta. Posso ouvir um amém? Tem gente que ele tem medo de falar, sabe, dessas coisas. Eu já vi muitos casos na minha época, quando eu era jovem. Até bispo, acho que também já viu, né, bispo? Pessoas que brincavam com aquele copo que andava, com aqueles negócios. Você mexeu com isso aí, né? E pessoas até hoje fazem isso. Em vez de buscar a Deus, ele está trazendo espíritos malignos dentro de casa, demônios. Eu quero que você abra agora em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata, o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que você não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Todo objeto que você coloca dentro da tua casa representa alguma coisa, você está levando maldição para dentro do teu lar. Escute uma coisa: a cada imagem que se tem, existe um demônio atrás dela. Eu vou falar de novo. A cada imagem que se tem um demônio atrás dela. Então, se a pessoa tem isso dentro de casa, você tem lá um altar de demônios lá. Vamos dizer, festa junina. Quem participa de uma festa junina, ele está participando do altar de demônios, porque toda aquela comida está sendo sacrificada àquele ídolo, e quem participa, ele está comendo aquilo que foi consagrado àquele mal. Vamos dizer, eu vou falar, igreja que se diz ser evangélica, vai e fala, festa junina é uma cultura, é mentira, isso é coisa do cão, festa pagã. Então ele faz por estratégia para trazer o povo para a igreja. Não é estratégia não, irmão. A estratégia para mim é Bíblia.
Palavra de Deus e Jesus. Eu falo mesmo, se eu tiver que falar para o pastor que faz isso, eu falo, não tenho vergonha não, irmão. Isso é pouca vergonha que fazem para poder colocar dentro de uma igreja evangélica barraquinhas e diz lá, é festa evangélica, arraial do crente, é festa do crente, crentão. Está precisando esse irmão ser fritado pelo Senhor, abrir o olho. Porque ele está trazendo para dentro da igreja aquilo que para Deus é abominável, aquilo que é consagrado. Então quem participa, ele está dizendo ao demônio João, ele está dizendo, eu quero de você. Então aquele espírito que está atrás daquela imagem, ele entra naquela pessoa que comeu através da comida. Não é loucura não, meu irmão. É que hoje não vai dar tempo de falar tudo, a hora já foi embora. Acredite se quiser. Mas sem ser essa segunda, a outra que eu vou pregar de novo, eu vou continuar. Não, vamos embora. Agora veja, eu tenho que falar por quê? Porque eu quero chegar no céu um dia e Jesus olhar para mim e falar, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Eu não quero olhar, chegar no céu e falar, Jesus, eu fiz festa junina para o povo porque eu queria trazer da rua. Não, irmão. Veja se Jesus fez festa junina, festa pagã para trazer alguém para dentro da igreja, irmão. O que traz o povo para a igreja é uma ovelha bem alimentada com a palavra de Deus, irmão. É uma ovelha que sabe a verdade de Jesus. Dá glória a Deus, por favor, irmão. Então está dizendo aqui, olha, não coloque dentro da tua casa nada que é, tudo aquilo que é abominável para o Senhor. Se você coloca, é maldição. Apóstolo, eu coloquei em dezembro uma árvore de Natal. Irmão, eu vou falar para você assim, ó. Eu vou desenhar uma árvore de Natal aqui. Você vai dizer para mim quem que ela faz você lembrar, ó. Tem a cabecinha lá em cima e desce assim. Que árvore de Natal desenha? Quem que ela lembra? Por que para essa coisa tem coroa de ouro, de prata, manto não sei do que, e para Jesus é fralda? Se Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e somente Ele ressuscitou o terceiro dia, esta porcaria não ressuscitou coisa nenhuma, mas o meu Deus é forte, é poderoso, ressuscitou, é Deus forte e poderoso, não tem diabo que pode ir contra Ele. Vou falar mesmo, faz o que quiser comigo. Irmão, se tiver alguém de plantão assistindo, querendo que, estou preocupado não. Hoje eu vou chegar em casa, vou dormir. Eu vou descansar em paz. Olha para o irmão e fala assim, irmão, não se preocupe. A verdade é bom se ouvir. Vamos lá. Posso continuar? 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 14. Eita Jesus, tu és bom demais, hein? Vai descer fogo aqui nessa noite. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como os criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É a ceia. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Olha aí, ó, não é o apóstolo falou. Versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios.
não podeis beber o cálice do Senhor, tomar a ceia aqui, e à noite ir para o arraial, o cálice dos demônios. Não podeis ser participando da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Ou provocaremos zelo no Senhor, somos caso mais forte do que Ele. Ou é 8 ou 80. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão: ou é Deus, não é nada. Vem aqui, adora a Deus, toma a ceia. Aí sábado, bota o shortinho e vai forrosar. Vai forrosar. Aí depois, vem domingo, Jesus Cristo, eu te amo. Aí depois começa a vir luto e fala: por que eu estou passando isso? Porque aquele demônio que você adorou, ele está em você. Deus está dizendo aqui: oh, acorda. Ou você é crente de verdade, ou você não é. Ou você adora o Todo-Poderoso, que é o único, soberano, poderoso, o Criador dos céus e da terra, ou não adora ninguém. Porque quando a pessoa, ela participa de festas pagãs, que o apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Corinto: ei, não tem como vocês quererem ministrar a ceia do Senhor na igreja, e passou a ceia, vocês fazem outras festas dentro, vocês estão se igualando a eles, então vocês têm que ser diferente. Então essa é a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Então veja que os espíritos malignos, eles ficam atuando em situações até para que enganar os servos de Deus. Posso ouvir amém? Um dia uma pessoa, ela veio, queria passar para a redenção plena, e ela me questionou em relação a algumas coisas, e eu falei: ó, irmão, sinto muito, mas aqui não tem arraial. Ela falou assim, mas que começou a querer, sabe? Eu falei: ó, faz uma coisa, você não está querendo servir a Deus, você quer é festa. Porque quem quer servir a Deus não fica inventando. Quem quer servir a Deus e se converteu, ele não fica inventando besteira. Ele vai para Jesus dando glória a Deus e aleluia. Então veja, querido, tem aquela coisa do Cosme e Damião todo ano, oferecendo doce para as crianças. Quem come aquilo lá, aquele doce que está sendo oferecido, existe um demônio. Aquele espírito, ele está dentro daquele doce. Quando a criança come, ou o adulto come, aquele demônio, ele entra através daquela comida. Apóstolo, como que o senhor sabe disso? Porque eu e a bispa trabalhamos com libertação aqui dentro dessa igreja. E eu já fiz libertação com uma moça que comeu um bolo consagrado a esse demônio. Ela chegou na igreja morrendo de dor de estômago. E quando nós perguntamos o que ela tinha comido, ela falou assim: ah, você quer oferecer lá, não sei o que. Eu falei: você comeu? Comi. Estava em brecha, o demônio entrou nela, porque ela participou da mesa dos ídolos. E quando nós oramos, manifestou o demônio na pessoa. Quando nós mandamos embora a legião que estava nela, ela não estava sentindo mais nada. Posso ouvir um amém na igreja? Então veja bem, queridos, nós temos que aprender a ter discernimento. A partir, na outra, sem ser essa segunda, a outra, eu vou estar aqui ministrando com vocês. Eu vou continuar. Eu vou dizer sobre quais são as divisões do espiritismo. O que é espiritismo comum, baixo, científico. E vocês vão entender. Deus tem muita coisa para nós aqui, irmão. Deus tem muita coisa. Nós vamos entrar aqui em coisas pesadas, mas o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, se eu fosse você, não perderia nada. Para mim terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 16. Eu não queria terminar, mas eu vou ter que terminar, porque eu tenho que orar por um povo aí. Lucas 16.
Versículo 22. Vamos ler o 19 primeiro, depois a gente lê o 22. 19 está escrito assim, todos encontraram? Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, a quem jazia já a porta daquele. No versículo, ele diz assim, versículo 21, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aqui para mim. Um era rico, não que a pessoa não possa ter, não possa prosperar, mas é que a vida dele era só o dinheiro. Irmão, falando em dinheiro, me veio aqui à mente agora, nós vamos ter agora em março essa festa do diabo aí que chama carnaval, né? A festa da carne. Existe um homem que sai lá em cima de um trono que chama Rei Momo, não é isso? E para ele entrega a chave da cidade, não é isso? Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que dia 1º de maio, que é a nossa caminhada da vitória, a chave dessa cidade vai ser entregada ao Senhor Jesus. Nós vamos sair, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então veja, querido, vamos lá. Então vamos continuar aqui meditando nisso aqui, né? Então aconteceu aqui que diz aqui, ó, ele estava só se preocupando de conquistar. O outro era mendigo, cheio de úlceras, cheio de feridas no corpo, e sempre os cachorros vinham lamber eles. Então esse homem morreu porque os cachorros comeram ele, devido às feridas que tinha no corpo. E esse homem diz que ele morreu e os anjos o levaram para o céu. Olha isso. E o outro morreu e foi sepultado. E diz que quando aquele homem morreu, no inferno, ele olhou para o alto e viu Abraão, ou aquele homem no seio de Abraão. Abraão é Jesus. Então veja, aqui esse homem, ele nunca em vida olhou para o alto. Ele sempre olhava para aquilo que ele tinha. Presta atenção. A minha vida pós, quando eu for embora desta terra, o que eu vou ser depois que eu partir é o que eu decidi quando eu estava vivo. Enquanto eu estou respirando. Então esse homem diz que enquanto ele estava vivo, você não vê ele dizendo: olha, eu estou aqui embaixo. Então diz a Bíblia que ele estava no inferno e levantou os olhos e viu de longe. Aqui, se você ler essa história depois, você vai ver que ele pede que vão avisar a sua família que realmente o inferno existe. Olha aqui, quer ver? Versículo 25 diz assim, ó, disse porém, Abraão, filho, lembra de que recebeste, disse porém Abraão, filho, lembra que recebestes os teus bens em vida e Lázaro igualmente, os males, agora porém aqui ele está sendo consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então ele disse, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, que o mandes a minha casa paterna. Olha o que Jesus fala. Depois ele fala, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Olha aqui, Jesus disse, como que eu vou enviar alguém lá? Mas ainda que eu mande um anjo na tua casa, eles não vão acreditar. Eu já tenho lá Moisés e os profetas. O que ele quer dizer? Moisés representa o quê? A lei, palavra. Eu já tenho meus pastores. Eu já tenho meus filhos lá ministrando a palavra para que eles ouçam a verdade. É assim que eles vão ter que crer que eu existo.
Então Jesus fala assim: não tem como alguém que está aqui, que morreu, volte para avisar. Ó, eu vim aqui avisar que o inferno existe, viu? Toma cuidado. É quente, pega fogo, é ardido. Se você não vigiar, a tua cama está preparada. Diz aquelas pessoas que tiveram visões, falam que quando alguém morre, e se ela morre porque ela morreu sem ter Jesus e se prostituía em vida, ela vai ser atormentada por aquilo que ela fazia. Eles enfiam coisas no lugar aonde ele usava para se prostituir, e sente como se fosse carne. Pessoas que em vida zombavam de Jesus vão ser como se crucificados lá no inferno e sofrer a vida inteira. A pessoa que morre e é de Jesus, ela vai para o seio de Abraão. Vem um anjo e leva, dá glória, irmão. Mas aquele que em vida morre e não quis saber de Jesus, do jeito que ele morreu, ele vai. Ele vai continuar sofrendo um pouco mais daquilo que ele sofria. Veja que esse homem diz: por favor, avise alguém da minha casa que o inferno existe. Aqui está dizendo: espiritismo não existe. Quem morreu, morreu. Eles têm lá os pastores, têm os bispos, têm diácono para dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Olha, se arrependa, peça perdão, se entregue a Jesus, converta-se. Quantos que estão vivendo assim? Existe uma briga no mundo espiritual constante: demônios e anjos. Quando você ora, fala assim: Jesus, eu estou aqui clamando pela minha família, que todos vão se converter. Aí a tua oração faz isso, ó, sobe. Só que um demônio no mundo espiritual, ele vem e tenta bloquear, segurar. Assim aconteceu com Daniel, quando ele orava 21 dias. Existia uma guerra no mundo espiritual para que Daniel não chegasse à oração dele. Mas o anjo do Senhor disse: Daniel, quando você aplicou o coração ao teu Senhor, o Senhor já tinha te ouvido. Posso ouvir um amém na igreja? Então veja, você fala: eu não sei porque, parece que está meio uma luta, está meio pesado, está meio difícil. É porque tem uma guerra no mundo espiritual. Os demônios, o que eles estão, o quê? Todos os dias eles se reúnem. Hoje nós vamos tentar derrubar aquele crente. Hoje nós vamos tentar derrubar aquele jovem, porque ele está indo muito longe, ele está andando muito em santidade, ele está ganhando muita vida para o Senhor. Nós vamos ter que pará-lo. Então vamos colocar um tropeço no caminho dele, para que ele pare com a obra, pare com tudo. Mas só que lá no céu o Senhor está dizendo: anjo, desce lá para guardar meu filho. Anjo, desce lá para guardar aquela casa. Vai dando glória, irmão, vai dando glória. Enquanto tem guerra no mundo espiritual, o Senhor está enviando anjo à sua casa. E quantas pessoas estão perdendo bênçãos, porque em vida ele decidiu. Jovens que trocam namorado pelo Senhor. Não, eu sou de Jesus, irmão, não tem jeito. Tem muito jovem trocando as coisas de Deus por namoro. Tem muito jovem indo para o motel. Vou falar, Jesus está mandando, vou falar. Eu vou falar, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Quanto jovem que fala: vamos lá, não tem nada a ver. Enquanto você está tendo relação sexual com aquela pessoa que não é crente, o demônio que está nele, no ato sexual, eu vou falar mesmo, vou abrir a boca aqui agora. Enquanto você está tendo aquele negócio lá, você está lá, né? O demônio, ele está entrando em você. É ele que está rindo da sua cara. O demônio da prostituição, da pomba gira, do inferno, está entrando em você e está te arrebentando.
Aí você fala: ai Jesus, que laço, estou grávida. É, grávida. Aí você fala que é um presente que Jesus te mandou. Pensar que filho é herança de Deus. Se um dia eu ver um irmão, porque sempre o bispo a gente anda bastante, e às vezes a gente passa perto desses lugares aí, nesses motel aí, nas beiras de estrada, que a gente anda bastante. Se eu ver um carro com o adesivo da redenção para ele entrando, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu faço assim: para aquele carro lá. Para aquele carro, porque ele não vai entrar com esse adesivo aí dentro, não. Ai Jesus, dá glória a Deus, irmão. Gente, isso é sério. Nós estamos ministrando algo muito aqui forte, espiritual. Então você veja que o que nós conseguimos falar aqui hoje. Jesus, ele disse em João 14 que ele ia para o Pai, mas ele prepararia para mim e para você uma morada. Então preste atenção, querido. Jesus não disse que ele queria ver sei quem no inferno. Ele disse: eu vou preparar uma morada. Você já tem um lugar separado por Jesus no céu. Posso ouvir amém? Não é o teu dízimo, a tua oferta que comprou a tua salvação. É a tua fidelidade com Deus aqui na igreja e fora da igreja. Então você veja que alguns espíritas, eles falam da vida pós-morte, que vai ter vida, que vai ter lá uma roupa bonita, né? Os espíritas, eles falam que o inferno é aqui na terra. Os TJ, Testemunho de Jeová, fala que não, é tudo enganação do diabo. Você está vendo que Jesus disse: ele morreu, e lá no inferno ele foi orar. Tem gente que está vivo, está respirando, ele não tira um dia de oração para o Senhor. Este aí, ele só foi orar quando morreu. Irmão, volta o som do jeito que estava, acho que apagou aqui um pouquinho. Querido, eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder, eu vou terminar aqui. Esse homem, ele aprendeu a olhar para o céu, não foi em vida, foi quando ele estava no inferno. Esse homem foi aprender a orar, não é quando ele estava vivo, é quando ele estava no inferno. Esse homem foi pedir água, não quando ele estava em vida. Jesus, sacia minha sede, que eu estou precisando de ti. Ele pediu água no inferno, porque ele sentia dores como alguém que está vivo. Se ele pediu água, é porque o lugar que ele estava, ele está sentindo tudo. Então vigia. Minha mãe está passando uns dias em casa, está sendo muito bom. E esses dias ela está conversando com a minha filha, ela lembrou quando a pombagira quis me pegar. Eu era adolescente, ela lembrou da cena. Aquele demônio me rodava e fazia: dá ele para mim. Minha mãe dizia: não, ele não é seu, não, mas eu quero ele para mim, ele é diferente. Cada centro espírita que eu pisava, eles falavam: você tem que continuar com a gente aqui, porque você tem mediunidade. Você, quando na outra reencarnação, você foi um guerreiro. E eu achava que eu era um guerreiro. Eu começava a imaginar: quem será que eu fui? Eu imaginava eu alto, em cima de um grande cavalo. Verdade, irmão, vocês estão rindo, né? É enganação do diabo. Né? Me imaginava o quê? Fui um sítio chamado Gaspareto. Lá eles recebiam, diziam lá que recebia aquele lá que morreu de AIDS lá, como é que chama aquele rapaz lá? Cazuza, Elvis Presley, os caras top. E tinha show, tinha palco, verdade, irmão. Pintava
pintava-se quadros. E um dia me trancaram numa sala escura, com pouca luz, e disse: hoje você vai se tornar um aparelho aqui. Ih, irmão, o aparelho estava estragado. Tentar de todo jeito que eu recebesse os espíritos. E já um monte do meu lado lá, estava tudo já recebendo. E eu olhando para os lados, e o outro fala assim: e aí, nada? Nada, não entra. E passava o tempo, daqui a pouco eles falavam assim: e aí, nada? Nada. Mas o que está acontecendo com você? Eu falei: não sei, não entra, não vai. Fecha o olho, concentra, faz alguma coisa. Eu falei: já fiz de tudo, rapaz, quase que eu plantei bananeira aqui. Não tem jeito. Por quê, querido? Porque sobre a minha vida já havia um selo. Deus tem uma obra na vida de cada um que está aqui nessa noite. Glorifique o Senhor, irmão. Se você está aqui porque Jesus já tinha um selo na tua vida, e você precisava ouvir alguma coisa que existe, que muita mentira estão se falando aí fora. Amém? Vamos ficar de pé, que a hora já foi. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Os pastores podem descer. Então, sem ser essa segunda, a outra, eu vou continuar com esse assunto. E vou, como diz o bispo Miro, eu vou mais além. Nós vamos falar, porque se é o culto, unção que despedaça o jugo, então todo o jugo vai ser quebrado na sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém na igreja? Jesus está me mostrando aqui uma pessoa, eu não vou falar quem é você, porque Jesus não me permite falar quem é, até por poder não constranger a pessoa. Dentro da sua casa tem aquele saquinho lá, que tem feijão, tem arroz, que é aquilo que simboliza a prosperidade. Então você vai desfazer disso aí, que isso aí não precisa não na tua casa. Você vai desfazer, mandar para o lixo essa porcaria em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir amém? Tem uma pessoa que Jesus me mostra também na sua casa, que tem um espelho que imita um sol. Isso é símbolo diabólico. Some com isso. Ah, mas se eu quebrar vai dar 7 anos de azar. Você não vai ter, não, irmão. Você vai ter 7 anos de vida, 7 anos de vitória, 7 anos de bênção, porque Deus é na tua vida. Amém, querido? Posso ouvir amém? Amém? Então Jesus está me mostrando algumas coisas, algumas casas que estão aqui nesse lugar. Deus é fiel. Olha, a cor que você pinta o ambiente não significa que aquilo lá vai atrair ou não vai atrair bênção. É claro que você não vai pintar a tua casa de preto. Eu nunca vi isso. Tem gente que pinta de preto a igreja, gente. Pinta de preto, não é misericórdia. A igreja tem que ser um lugar aberto, bonito, iluminado, né, irmão? Que é a casa do Senhor. O céu não tem lugar preto. O céu só tem coisa linda, arroz de ouro, né? Água de fonte cristalina. Dá um glória, irmão. Então tem gente que às vezes pensam que cor simboliza alguma coisa. Irmão, o que tem que ter na tua casa é a presença de Jesus. Posso ouvir um amém? Deus me mostra aqui um carro que tem algumas fitas penduradas no espelho, tentando proteger teu carro. Arranca tudo, porque quem guarda teu carro é Jesus. Se ele não for na tua vida, nada disso vai acontecer.